Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes. Hoje é a quarta parte do tema a criação do nosso sistema planetário, conforme nós havíamos combinado. Hoje nós vamos abordar exclusivamente sobre as questões referentes à criação do nosso sistema planetário, tendo como base a mensagem que foi enviada pelo espírito Galileu Galilei e psicografada por Camille Flammarion, que foi um médico espírita, foi um médium, escritor espírita e astrônomo francês contemporâneo de Allan Kardec. Então, o nome dessa mensagem é Astronomia Geral, e algumas traduções mais antigas está com o nome de Uranografia Geral, quer dizer a mesma coisa. E Galileu começa explicando, em linhas gerais, assuntos que ele continuou estudando na espiritualidade depois da sua desencarnação, como interessado naquele tema. Ele era astrônomo. Todo mundo sabe que Galileu quase foi queimado vivo pela Inquisição por causa dos estudos que ele fez e das afirmações que ele fez. Ele dizia que a Terra se movia ao redor do Sol, mostrou às pessoas mais influentes ali da religião na época dele. Ele levou até o telescópio e mostrou para eles a movimentação que existia. E o pessoal convidou ele para visitar uma masmorra, para que ele visse como é que ficavam aquelas pessoas que eram presas pela Inquisição. Forçaram muito a barra e ele teve que ceder, ficou em prisão domiciliar, mas ele disse: no entanto, a Terra se move. Então, Galileu Galilei deixou esse estudo precioso da criação do nosso sistema solar. Ele coloca assim, em linhas gerais, ele começa com o tema espaço e tempo. O espaço e o tempo estão vinculados uma coisa com a outra. O tempo só existe para aquelas coisas que são transitórias. O espaço é o infinito, aonde acontecem as interações, as criações, as transformações, o surgimento da vida, a evolução, formação de nebulosas, galáxias, sistemas planetários, etc. Então, o Galileu diz o seguinte, que o universo é infinito. Então, isso aí é um ponto que a gente tem que considerar dentro daquela teoria do Big Bang, que de um ponto finito não poderia surgir o infinito. Então, aí a gente já vê que tem muita coisa errada nessa teoria. O universo é infinito. Se nós já temos dificuldade de entender o que é finito, pior ainda para entender o que é infinito. É muito mais complexo, nós sabemos disso. O que é que sente a passagem do tempo? É a matéria? A matéria, ela tem um tempo certo de duração no plano tridimensional. Depois ela se desfaz, volta para o fluido cósmico universal e se auto-reelabora e volta novamente ao plano físico, obedecendo ao comando de entidades muito elevadas, os engenheiros siderais que nós comentamos na lição da semana passada. Existem aqueles engenheiros siderais
responsáveis pela criação de uma nebulosa, existem os engenheiros siderais responsáveis pela criação de uma galáxia, existem aqueles engenheiros siderais responsáveis por um sistema solar. É um trabalho muito bem dividido para aqueles que são qualificados dentro de uma determinada estrutura de trabalho. Então, alguns são responsáveis pela nebulosa, outros pelas galáxias que se formam naquela nebulosa e outros pelos sistemas planetários que se formam dentro das galáxias. É um serviço especializado. Tá? E existem as leis e existem as forças no universo. Nessa comunicação que nós estamos falando, Galileu diz que existe no universo o binômio unidade-variedade. O que isso quer dizer? Unidade, uma lei universal maior e outras leis universais submetidas a uma lei principal. Unidade. Variedade, as leis específicas que atuam a partir de um determinado ponto dentro de uma determinada condição que é estabelecida pela lei maior, pelas leis maiores. Aquela lei só atua dentro de determinadas circunstâncias, determinadas condições. Então, ela é específica para aquele tipo de situação. E a lei geral é a que comanda todos os acontecimentos principais do universo. Os acontecimentos secundários são aqueles direcionados pelas leis específicas de acordo com a mensagem de Galileu. Então, a criação primária é a criação do universo. Nós não sabemos como foi. Deus pensou e o universo começou a existir. É o que nós conseguimos alcançar. O universo é infinito. Então, não existe para nós uma quantidade conhecida de mundos que nós vemos uma porção mínima do que existe. E esses mundos foram criados com diversas finalidades. A principal, conter vida, para que essa vida possa se desenvolver através do contato com a matéria. Vida de diversos tipos. Aqui na Terra são a vida no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal. Existem mais ou menos reinos em outros planetas de acordo com a situação de cada um. Mas existe ali um princípio inteligente, existe ali um espírito se desenvolvendo numa escala incessante. Ele vai subindo na hierarquia espiritual, de espírito primitivo, princípio inteligente, até o estágio de espírito puro, que é o estágio final que limita a nossa evolução. A nossa evolução ela tem um limite. Além daquilo, nós não avançamos, porque ali já é uma área exclusiva do nosso Criador, que nós não temos como acessar. Então, como é que acontece a criação, como aconteceu a criação do nosso sistema solar? A criação do nosso sistema solar foi, dentro da explicação fornecida por Galileu, de uma esfera imensa que foi desprendida de uma nebulosa. O que seria no futuro o nosso Sol, ele foi acelerado a sua rotação e conforme foi acelerado as forças atuantes ali
na região do equador daquela esfera de plasma, elas eram mais intensas, ocasionaram que fossem cuspidas esferas de plasma, bolas de plasma, e cada uma delas seria um dos mundos que compõem o nosso sistema planetário. Na comunicação, Galileu diz que Marte não deu origem a satélites naturais, o que até entra em concordância com muitos cientistas que acreditam que são asteroides que foram capturados pela gravidade marciana e que se tornaram luas. Phobos e Deimos são os dois satélites do planeta Marte que provavelmente foram capturados pela gravidade do planeta há bilhões de anos atrás, quando ela era mais intensa. E que futuramente esses asteroides vão se fracionar cada vez mais, esses satélites, né, formando um anel ao redor de Marte, igual Júpiter, Urano e outros planetas. E o mais interessante da mensagem é no ponto que fala sobre a Terra, que a Terra também foi acelerada em sua rotação, quando ainda era uma esfera gigante de plasma, e da parte do equador da Terra se desprendeu uma massa que deu origem à nossa Lua. É por isso que o planeta Terra não tem um buraco imenso de onde saiu a Lua, porque foi ainda na condição de plasma, então aquilo ali não fez um buraco naquela esfera de plasma. E que a Lua tem uma forma ovalada, a parte menor apontada sempre para a Terra, a parte maior apontada sempre para o espaço, que tem uma configuração físico-química na parte voltada para a Terra e uma outra configuração físico-química na parte voltada para o espaço sideral, que a sonda chinesa Chang'e 4 encontrou um terreno com materiais distintos na parte iluminada e um terreno com materiais distintos na parte escura da Lua, que não é tão escura assim, ela recebe raios do Sol, mas com menor intensidade que a parte que está focada direto para a Terra. Então, isso foi ano passado, foi comprovado que a comunicação de Galileu, que disse que a Lua tinha duas configurações distintas em termos de componentes físico-químicos, foi confirmada pela sonda chinesa, que encontrou um tipo de conformação na parte voltada para a Terra e outro tipo de conformação na parte da Lua voltada para o espaço sideral. O livro A Gênese é de 1868. E o que a sonda encontrou reflete o que está escrito nesse livro aí da comunicação de Galileu Galilei. Então é mais uma coisa confirmando uma mensagem espiritual. Então o nosso sistema solar, Galilei não fala quantos planetas são, mas existem outros espíritos que falam que o nosso sistema solar tem 12 planetas, que eles estão numa área de intensa radiação solar e que isso dificulta a visualização, mas que eles futuramente serão encontrados. Então, essa mensagem de Galileu Galilei ela é muito profunda, porque ela diz, segundo o nosso entendimento, tá? Agora nós vamos falar o nosso entendimento. Ela diz como foi a formação do nosso sistema solar. Outros sistemas solares podem ser configurados, formados de uma maneira diferente da explicação de Galileu. Mas o nosso foi formado de acordo com o que ele explica e dá todo sentido à coisa.
a Lua tendo sido formada a partir da Terra, o Sol ejetando plasmas para formar os mundos, e isso aí já mostra que os mundos são criados aproximadamente semelhantes. Mas com o passar do tempo, aqueles mundos que resfriaram mais rapidamente, que estão mais distantes do Sol do que aqueles que estão mais próximos, a configuração dele muda, porque já são outras condições ambientais diferentes das condições daqueles mundos que estão mais próximos da estrela, aqui no nosso caso, do Sol. E também ela deixa entender que um dia a maioria dos planetas, ou todos os planetas que são considerados planetas rochosos, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que um dia eles vão estar numa condição igual a de Júpiter e de Saturno, que eles vão aumentar de tamanho enquanto a superfície se afina, a camada geológica, eles vão aumentar de tamanho e vão apresentar uma configuração parecida com a de Júpiter e de Saturno, e até lá os seres que estiverem vivendo aqui vão ser bastante diferentes dos que vivem atualmente aqui na Terra. Isso aí nós já vamos abordar na quinta aulinha sobre a criação do nosso sistema solar. Mas é uma coisa que tem muita coerência. Se os planetas evoluem para estar de acordo com a evolução dos seus habitantes, é lógico que Júpiter, que é um mundo feliz, Saturno, que é um mundo feliz, tem uma configuração diferente, distinta da Terra, que passou de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Já é um mundo de regeneração em seus estágios iniciais. Então, faz todo sentido isso. E também nós vamos falar sobre a questão de Marte e em outros planetas, e sobre a questão de uma teoria antiga, que inclusive está no livro de um aviador norte-americano chamado Richard Byrd, que ele esteve no Polo Sul, Polo Norte, aliás, e ele encontrou ali algumas coisas que ele foi proibido de revelar, mas que ele deixou em um livro que foi publicado após a desencarnação dele. Então, no nosso estudo de quarta-feira agora, nós vamos abordar sobre essas questões. Nós agradecemos muito a atenção de vocês, pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. E nós deixamos aqui na descrição o link dos 4 vídeos que nós já fizemos sobre esse tema, e também um link do nosso canal lá no Telegram, que é o canal Ano Luz, onde nós colocamos um pouco mais de informação nas coisas que não podem ser colocadas aqui nessa plataforma por causa da censura. Muito obrigado e fiquem com Deus.